Fala galera, vamos lá continuar a nossa brincadeira. Para mim está sendo muito divertido esse negócio de gravar em casa, porque eu sou uma negação com o negócio de informática. Eu não estou gravando no celular, estou gravando num laptop, naquele programa OBS. Aí tem que jogar slide para cá, slide para lá. Eu tive que fazer uma gambiarra porque eu não arrumei algum técnico de fato para me ajudar. Onde eu estou, tá todo mundo envolvido com alguma coisa. Aí o cara fala assim: pô, mexe nesse negócio, mas esse negócio não funciona de jeito nenhum. Mas vai funcionar. E agora a gente vai entrar na acentuação, galera. E aí, agora eu não vou falar só, hein? Agora eu vou mostrar material e tudo para vocês. Mas é o seguinte, quando a gente pensa em acentuação gráfica, obviamente a gente vai pensar na sílaba tônica. Primeiro, ao pensar em sílaba, a gente tem que saber que para constituir uma sílaba, obrigatoriamente eu tenho que ter uma vogal. O que é uma vogal? É aquela letra que a gente pronuncia com um som aberto, sem interrupção articulatória. Então, A, E, I, O, U. Já as consoantes, elas têm esse nome porque elas consoam com as vogais, mas também porque elas não têm um processo aberto. Tem sempre um processo de interrupção. Ó. P, B, D. Pode ver que tem sempre uma interrupção articulatória. Agora, o que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio mais fortemente na língua portuguesa. Como assim, Sidney? Ora, dá um gritão. Fernando. Fernando! Então você percebe qual é a sílaba mais forte. E na língua portuguesa nós temos três posições. Nós temos a última sílaba para as oxítonas, a penúltima para as paroxítonas e a antepenúltima sílaba para as proparoxítonas. Não importa o tamanho da palavra, pode ser paralelepípedo. Nós temos apenas três posições. E aí nós vamos estudar algumas regras básicas. Eu vou fazer um paralelo com vocês. Vou colocar material e venho para cá. Material e venho para cá. Infelizmente, eu não vou conseguir escrever. O programa não me deu a oportunidade de escrever. Eu tive que jogar num programa de leitura e aí eu não consegui. Muito ruim, porque professor de língua portuguesa adora escrever, mas não tem problema não. Eu vou, no momento mais importante, se preciso for dar algum exemplo, eu peço para vocês anotarem. Ó, anota aí determinada frase, determinada palavra e vamos analisá-la. Beleza? Então vai ser uma parceria aqui. Então vamos lá, vamos tentar fazer o primeiro processo aqui, ó, de transição para o material. Galera, ó. Foi, ó. Então olha aqui, ó, a acentuação. Quanto à acentuação tônica, sílaba mais forte, as palavras recebem as seguintes classificações, como eu já falei com vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver a setinha, né? Mas acho que não, mas tudo bem, ó. Então, primeiro aí, oxítonas. A sílaba tônica é a última. Então, exemplos. Urubu, ó. Urubu. A sílaba tônica é a última. Motel. Sílaba tônica, última. Marajá. Sílaba tônica, última. Paroxítonas. Nós temos a sílaba tônica na penúltima sílaba. Cigarro, janela, lápis. Proparoxítonas. Nós temos a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, a gramática, tóxico, semântica e por aí vai. Agora, galera, neste momento, vocês viram aquilo que eu já falei. Só que existem algumas dificuldades. Obviamente, para descobrir se a sílaba é tônica numa palavra que tem acento, isso é muito fácil. Onde está o acento é a sílaba tônica. Então, por exemplo, proparoxítonas sempre tem acento na antepenúltima sílaba. Fica muito fácil saber que é uma proparoxítona. Agora, é mais difícil nas oxítonas e nas paroxítonas quando elas não possuem um acento. Então a gente tem que descobrir como é que funciona a regra, tá? Então vamos começar a vislumbrar essa regra, ó. Então acompanha aqui comigo, ó. Casos específicos de acentuação.
Primeira coisa que a gente vai começar a analisar aqui são os monossílabos tônicos. Eles são acentuados quando terminados em a, as, es, os. Então, ó, ma, mais, ré, rés, pó, pós. Mas olha aqui para mim rapidinho. Então vamos lá. Como é que você vai fazer isso em casa? Você vai pegar os monossílabos tônicos, e aí a gente já vai começar por eles, né? Porque pensa assim, ó, não tem como eu confundir monossílabo tônico com oxítona. Monossílabo tem uma sílaba. Oxítona, sílaba tônica é a última, mas para ser a última sílaba, vamos pensar pela lógica, tem que ter pelo menos duas. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui pelo nosso material são os monossílabos tônicos. Geralmente na aula eu nem gosto de ver primeiro os monossílabos tônicos não, mas vamos vê-los logo, tá? Então eu tenho A, E, I, O, U. Aí, a depender do professor que você teve na escola, ele dividiu em verdadeiras vogais e falsas vogais, ou em vogais e semivogais. Quem são as verdadeiras? A, E e O. E as falsas, teoricamente, I e U. Então, quando é um monossílabo tônico terminado em A, E, O e os seus plurais, as, es, os, ele simplesmente tem acento. É por isso que tem acento em pá, fé, vô e por aí vai. Agora, quando é um monossílabo tônico terminado em I e U, não tem acento. Por exemplo, aquele filme com o Gui Patel, acho que esse é o nome, aquele indiano que faz uma porrada de filme maneiro, como por exemplo Leon, ele fez As Aventuras de Pi, não é verdade? E aí lembra quando saiu no cinema As Aventuras de Pi, fazendo alusão ao 3,14 da matemática? Na verdade não é 3,14, né? O 3,14, 15, 16, que vai ao infinito. Ele colocou um P e um I, e só, sem acento nem nada. E por quê? Porque o monossílabo tônico terminado em I não leva acento. No fervor da discussão, quando alguém fica puto contigo e manda você. Nesse momento também não tem acento, galera. Porque monossílabo tônico terminado em U não leva acento. Então, se eu chego para você e grito Bu! Não tem acento, tá? Monossílabo tônico terminado em U. Agora, vamos para o próximo aspecto que eu quero que vocês vejam. Mas aí eu vou pular, eu vou mostrar rapidamente para vocês entenderem. Nós temos aqui na sequência os oxítonos, nós temos os paroxítonos e nós temos as proparoxítonas, tá? E aí na sequência depois vem os hiatos. Mas por que eu vou parar? Eu quero que você olhe como está aqui disposto o nosso material. Aí tem aqui oxítonos. Acentuam-se os terminados em a, as, es, os, em, ens. Aí a gente tem está, estás, prevê, prevês, amém, reféns. Aí você tem aqui, ó, paroxítonos, acentuam-se os terminados em i, is, us, jure, jures, vírus, uns, álbum, álbuns, ons, íon, íons, prótons. Aí, antigamente, essas letrinhas duplicadas ali, ó, levavam acento. Então, ou e ous, como voo e voos, levavam acento, mas isso mudou, porque hoje em dia letras duplicadas não possuem mais acento e mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso daí, ó. Aí depois eu tenho palavras com R, X, N ou L vão ser acentuadas, né? As paroxítonas que terminam assim. Aí tem até gente que brinca dizendo que é o macete do roxinol. Então, ó, ímpar, látex, hífen, túnel. E quando eu tenho também paroxítonas terminadas em ditongo. Água, mágoa, série, ciência, órgão. E também quando é terminado em PS, como bíceps, an e ans, como ímãs e ímã. Agora, paroxítona, todas são acentuadas. Então, fósforo, partícula, álibi e por aí vai. Mas, gente, eu quero trazê-los vocês para cá, para o meu universo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folhinha aí do caderno de vocês e vocês vão colocar assim, ó. Primeira regra essencial para a prova. E aí vocês vão colocar
proparoxítona e embaixo, lado a lado, com um espacinho, vocês vão colocar paroxítona e oxítona. Na proparoxítona, vocês vão puxar uma setinha assim e vão escrever: todas são acentuadas. E gravem isso. Não tem adendo, tá? Então, se o cara botar lá na prova, todas as proparoxítonas terminadas em L são acentuadas, todas as proparoxítonas terminadas em S são acentuadas. Não, foge disso. Isso é caô, caô total. Proparoxítona sempre acentuada. Acabou. As próprias palavras paroxítona, oxítona, proparoxítona, sílaba, são todas proparoxítonas. Pode ver que a sílaba tônica se encontra na antepenúltima sílaba. Agora, em relação à oxítona e à paroxítona, tem um probleminha. Vocês viram que eu trouxe mais ou menos como aparece na gramática. E aí existem várias gramáticas excelentes. Meu amigo Fernando Pestana tem uma ótima. Minha amiga, aqui ó, posso até mostrar para vocês rapidamente, ó. Aqui ó, meu amigo Fernando Pestana tem uma ótima. Eu fiz uma em parceria com o Fabrício Dutra e com o Newton Neto, muito boa também. Então assim, gramática boa é o que não falta. Agora, quando você pega na gramática, você não está diante de um professor. Então o cara na escrita, ele tem que colocar toda a regra. E você que se vire para decorar. Então, às vezes, fica meio difícil de entender. Agora, existe uma forma simples de entender. A acentuação, ela se dá por oposição. Então, o que acontece na oxítona não acontece na paroxítona e vice-versa, porque elas são confluentes. Então, dá para trazer um quadro básico. Então, vamos lá. Você vai colocar um quadrinho básico e você vai entender que essa matéria é fácil para a gente. É fácil para o carioca e também para o baiano, porque a acentuação é a matéria do micareteiro. O que você vai colocar ali dentro do quadrinho? As verdadeiras vogais. E aí, por que matéria do micareteiro? Aê, 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 o. Eu sei, forcei a barra, mas tudo bem. Então vamos lá, ó. Você vai colocar a, e, o e a terminação em, de em. E os plurais, as, es, os, ens. Então, formei o quadro base. Oxítona. Oxítona terminada em A, E, O, N ou as, es, os, ens, simplesmente aí você puxa uma setinha e coloca assim, ó, tem acento. Acabou. Esta é a regra. Vamos ver exemplos. Vamos lá. Sofá. Sofá. Reparem que a sílaba tônica se encontra no Fá, a última sílaba. Então é uma oxítona terminada em A, por isso acentuada. Café é uma oxítona terminada em E, por isso acentuada. Cipó é uma oxítona terminada em O, por isso acentuada. Pega também, é uma oxítona terminada em em. Parabéns, uma oxítona terminada em ens. Simples assim. Agora, por que cai pouca oxítona em concurso? Já pararam para pensar? Por quê? Vamos lá. Porque ela tem acento nestas terminações, mas ela não terá em qualquer outro tipo de terminação. Então, a oxítona terminada em i não tem acento. Uma oxítona terminada em u não tem acento. Uma oxítona terminada em qualquer tipo de consoante não tem acento. Agora, existe uma palavra perigosa? Existe. Você já deve ter reparado que o que te derruba na prova do concurso público é o erro do dia a dia. Então você vê aquilo tantas vezes de forma equivocada que você, na verdade, passa a crer que aquilo ali é o quê? O certo. E quantas vezes você já não foi a um mercadinho de bairro, a um hortifruti, ou até a um mercado grande e viu a palavra caju com acento no U? Quantas vezes? Muitas, né? Mas aí pensa, caju é uma oxítona terminada em U, logo não tem o quê? Acento. E aí veio o marqueteiro daquela cachaça lá do Nordeste, a cachaça Pitu, muito esperto marqueteiro, e registrou Pitu com acento. Assim como registraram Coca-Cola, como registraram Antártica
O cara registrou pitu com acento. Você acha que ele não sabia? Claro que ele sabia. Ele fez de propósito. Ele fez para chamar a atenção. Foi um erro intencional. Se ele tivesse colocado certo, talvez não chamasse atenção. O fato de ter colocado o acento no local errado chamou tanta atenção que ele trouxe tanta propaganda, mais do que se tivesse pagado por Google. Então ele foi esperto, mas gramaticalmente a palavra pitu, obviamente, não deveria ter o quê? O acento, pois é uma oxítona terminada em U, tá, galera? Agora vamos pular para a paroxítona. Se o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa, quando for uma paroxítona terminada em AEO, em ou as, es, os, ens, ela simplesmente não tem acento. Então pega a palavra mosca. Mosca é uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não tem acento. Pega a palavra moleque. É uma paroxítona terminada em E. Paroxítona terminada em E não tem acento. Pega a palavra bolo. A palavra bolo é uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O não tem acento. Pega a palavra item. A palavra item é uma paroxítona terminada em em. Paroxítona terminada em não tem acento. Mas por que a paroxítona, para nós, especificamente, ainda mais no Sebrasp, é a perigosona? Porque ela não tem acento nestas terminações, mas ela terá acento em qualquer outro tipo de terminação. Então, pega a palavra útil. Ela é uma paroxítona terminada em L. Tem o L dentro desse quadrinho? Não. Então, paroxítona terminada em L leva acento. Pega a palavra líder. Líder. Mengão, pô, líder. Paroxítona terminada em R. Tem o R dentro do quadrinho? Não. Então, ela leva o quê? Ela leva o acento. Pega a palavra órfão. Aí, nesse momento, o camarada já fica meio bolado, né? Pô, mas peraí, Sidney. Órfão já tem acento. Olha ali o tio. Calma. O tio não é um acento gráfico. Quando a gente fala de acento gráfico, especificamente para a nossa prova, nós estamos falando de acento agudo, que tem a pronúncia aberta, e o acento circunflexo, que tem a pronúncia fechada. O tio, na verdade, ele é uma marca de nasalização. Ele já foi um N lá no passado. Pode ver que o tio tem o formato de um N. Agora, se ele fosse um acento gráfico aí nesta palavra, nós não falaríamos órfão, nós falaríamos orfão, e não é o caso. Nós falamos órfão. Então, gente, paroxítona terminada em an ou ão, pode ver, não tem nem o an nem o ão lá dentro do quadrinho. É acentuada, pronto e acabou. Aí vem o grande pulo do gato. O cara coloca uma palavra como a palavra relatório. E aí o candidato, opa, terminado em O. Pô, mas peraí, paroxítona terminada em O não deveria ter acento. Mas aí não é uma paroxítona terminada em O. O O não está sozinho. O O está ali com um I. Se fosse uma vogal sozinha, aí sim, não teria caô. Não teria acento por ser uma paroxítona terminada em O. Só que esse O não está sozinho, ele tem um I. E aí, neste momento, eu tenho um encontro vocálico. Quando a gente tem os encontros vocálicos, a gente tem algumas possibilidades. Dentro da mesma sílaba, eu tenho ditongo e tritongo. Tritongo é quando eu tenho vogal, semivogal e semivogal. Nunca muda. Então, ó, eu tenho aqui, ó, vogal, semivogal, semivogal. E por que isso? Porque eu só posso ter uma sílaba. Eu tenho que ter uma sílaba para constituir. Aliás, eu tenho que ter uma vogal, perdão, eu tenho que ter uma vogal para constituir uma sílaba. Mas eu também só posso ter uma vogal. Se aparecerem outras aspirantes a vogais, eu vou colocá-las como semivogais. E aí a mais forte fica ali no meio, que é a que vence, e as que ficam na periferia são as semivogais. Mas isso é mole-mole. E isso
nem cai pra gente. O bicho pega é com um ditongo. E aí eu tenho que entender que existe o ditongo crescente. É só pensar assim, ele cresce, ele pega força. E tem um ditongo decrescente, ele diminui, ele fica fraco. E aí pensa, vogal e semivogal. Quem é mais forte é a vogal. Então se eu começo com semivogal e vou para a vogal, eu cresci. Então isso é crescente. Se eu fizer o contrário, ó, se eu começar com vogal e for para a semivogal, isso diminui. Então isso é decrescente. No caso aí de relatório, eu tenho o I e o U. Aliás, o I e o O, né? Perdão, o I e o O. O I vai ser a semivogal, o O vai ser a vogal. Então, estou diante de um ditongo crescente. Então, paroxítona terminada em ditongo, ponto. Ela é acentuada sempre. Aí agora, você vai fazer assim. Você vai escrever pegadinhas. Eu já ia de cara nessa, mas eu vou trabalhar duas pegadinhas aqui. Então, anota assim, ó, pegadinhas. Primeira pegadinha é em relação à palavra hífen. Eu quero que você escreva hífen e embaixo da palavra hífen você escreva a palavra item. Sabemos que hífen termina com a letra N de Nair e item termina com a letra M de Maria. E aí vocês vão perceber que item, como a gente já viu, é uma paroxítona terminada em "em". E o "em" de "em" está dentro do nosso quadrinho, então ela não é acentuada. Já a palavra hífen, ela é uma paroxítona terminada em "n". Não é em "em" de "em", é "n", assim como a palavra pólen. Então ela automaticamente é acentuada. Automaticamente acentuada. Mas o grande perigo não está na palavra no singular, e sim no plural. Porque se você jogar a palavra itens para o plural, obviamente você vai colocar sem um acento. Mas muita gente, quando joga a palavra hífen para o plural, formando hífens, acaba colocando com acento. Pensa assim, ora, se no singular tem, no plural também tem que ter. Mas não é assim que funciona. Cada palavra ela tem que ser avaliada sozinha, de forma individual. Não é porque no singular tem ou no plural tem que a outra também tem que ter, não é assim. Então olhem para a palavra itens, paroxítona terminada em "ens". O "ens" está dentro do nosso quadrinho. Olha para a palavra hífens, a mesma coisa. É uma paroxítona terminada em "ens". Logo, ela não tem o quê? Não tem acento. Então, ó, hífen no singular tem acento. Hífens no plural não tem acento. E ainda tem mais outra pegadinha, caramba! Porque a palavra hífen, ela tem duas formas de pluralização. Eu tenho hífens, que não vai ter acento, mas eu tenho hífenes, que vai ter acento pela regra da proparoxítona. Então, esta foi a primeira pegadinha. A segunda pegadinha é em relação ao tal do a tal, né, da proparoxítona eventual acidental ou aparente. Por exemplo, a palavra relatório, ela é notoriamente uma paroxítona terminada em ditongo. Só que na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo também pode ser considerada uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Eu vou terminar esse bloco e quando voltar, eu vou voltar em cima dessa proparoxítona eventual aí, que perturba muita gente, para a gente explicar um pouco melhor e como isso pode cair na tua prova, tá? Então, até daqui a pouco, ó.